Tá no ar o podcast 000, o primeiro podcast da TurboCast. E é o seguinte, esse podcast é um podcast piloto que foi feito pelo André Musso e Vitor Peixoto, meu sócio aqui na Turbo. Eu não pude estar presente, mas em breve estarei lá para falar um pouquinho da minha história e um pouquinho falar de negócios também. Então vamos lá, aproveite o vídeo, não tá na melhor qualidade, mas como sempre, a gente tá sempre melhorando para você e fazer o melhor. Um abraço, vamos com o Turbo. Tchau, tchau. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TurboCast. E no episódio de hoje eu tô com um convidado muito especial. Esse cara aqui é engenheiro, tiro de guerra e vendedor. Com muito prazer a gente vai receber aqui o trator das vendas, meu sócio. Tamo junto. Peixoto, pra gente bater um papo sobre vendas e entender um pouco mais a cabeça desse cara, como que a gente pode fazer para nossas empresas venderem mais. Então, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio. Lembrando, se inscrevam no canal, deixem um like e deixem aqui nos comentários o próximo convidado que vocês querem ver aqui no TurboCast. Então, vamos lá. Vitor tem passagem pela Apex Partners, Grupo Ultra, fundou a Get Power, que é a empresa anterior aqui à Turbo, e levou do 0 a 50 milhões de reais em vendas. E hoje ele é conhecido como o trator das vendas, nosso diretor comercial, diretor de receita aqui da Turbo. E Vitão, pra gente começar esse papo, cara, qual foi a venda mais gostosa que você já fez na sua vida? Cara, excelente pergunta pra gente começar esse momento, porque a venda, geralmente, ela começa depois do não, né? Então, quando a gente começa aquela venda que tem uma objeção, o cliente vai trabalhando o processo de venda, vai aprimorando, a gente vai contornando, vem vários e vários pontos pra gente trabalhar durante a venda, e ela vai se tornando um processo que seria um único produto e a gente acaba aumentando o ticket, aumentando o nível de consciência. E eu não posso falar a empresa aqui pro NDA que a gente assinou via Turbo, que foi recente, mas foi uma venda no qual a gente começou com uma cliente que queria fazer um investimento muito alto na operação, uma operação que hoje traz aí mais ou menos 2 mil clientes por mês. E a gente, nesse período de negociação, a gente teve uma venda que viria para um produto e a gente acabou levando ali uma carteira bem grande e ampliando o nosso leque de atuação. E vou te falar, essa venda aconteceu no momento mais interessante para a Turbo, que foi o final do último trimestre, que a gente precisava dela para fazer a venda. Então, ela se tornou muito marcante aqui para dentro do nosso negócio. Era tudo que faltava para a meta e apareceu da melhor maneira possível. Infelizmente, algumas coisas a gente ainda não pode falar, mas em breve vem um podcast aí que a gente vai conseguir soltar algumas coisas que nesse, infelizmente, por compliance, a gente não pode falar. Fiquem ligados. Então, venda gostosa foi. Agora eu quero fazer uma pergunta um pouco mais introspectiva e contando um pouco da sua jornada, né? Como é que você foi parar em vendas, cara? A gente comentou aqui um pouco de algumas atribuições que você fez, mas onde é que chegou a venda na sua vida? Como é que isso te impactou e como é que você foi virar um vendedor, cara? Cara, essa história é engraçada porque lá atrás, quando a gente estava fundando a Get Power, eu trabalhava na área financeira, então estava ali fazendo tesouraria, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, toda aquela rotina de tesouraria tradicional de uma empresa. E eu percebi, e a gente veio, né, para dividir as atribuições dentro da Get Power, eu, Rodrigo, Augusto e Gabriel. E, cara, com a mínima consciência sobre negócio que a gente tinha naquela época, o que aconteceu? Todos tinham 2 aptidões, a gente tinha que colocar as 2 aptidões principais e a gente ia fazer um sorteio. Nesse sorteio, eu coloquei vendas e coloquei financeiro, porque financeiro era a minha maior aptidão e vendas era aquilo. Tinha vergonha na cara nenhuma, podia fazer o que fosse, bater na porta de cliente, que foi aquilo que a gente fez lá atrás, e por um sorteio eu caí na área de vendas. Então, não tem nenhuma história bonita por trás disso, mas uma história muito engraçada e de um pouco de responsabilidade que a gente teve na época de fazer um sorteio para poder, de fato, definir as atribuições. E a partir dali eu comecei a entender um pouco mais sobre vendas e, cara, definitivamente a sorte casou com a minha história para vir para essa área de vendas, uma área que eu sou extremamente apaixonado, mas essa história lúcida que me traz aqui, que um sorteio me trouxe para a área de vendas. E, cara, eu vejo muito assim, porque eu tava no TC antes de vir pra Turbo e quando eu vim pra cá foi a mesma coisa. O Rodrigo falou, cara, vamos abrir uma empresa, a gente vai dividir as atribuições, a gente colocou num quadro o que a gente tem que fazer, falamos, cara, eu faço isso, eu faço aquilo, e sobrou vendas pra mim e acabei me tornando vendedor e me desenvolvendo nessa área muito pelo acaso também, e a vida tem um pouco disso. Eu acho que a gente vai conversar sobre o que é ser um bom vendedor e quais são essas características, mas eu acho que isso que você falou, apesar de parecer uma coisa aleatória da vida ou uma sorte, ela casa muito com o vendedor ser o cara que está preparado quando a oportunidade aparece e que está pronto para qualquer desafio. Então, eu acho que vendas é uma coisa que aparece na nossa vida e quando você tem isso correndo no sangue, acaba dando muito certo, né? Agora, entrando mais um pouco a fundo nessa história de, poxa, quero construir uma empresa, quero vender. Você enxerga algum tipo de funil ideal? Cada empresa tem que ter um funil. Como é que você enxerga essa ideia? Pô, eu tenho uma empresa hoje, independente do negócio, como é que eu penso em funil e estrutura minha área de vendas nesse sentido, né? O que é funil de vendas e o que você pensa como funil ideal?
Perfeito. Cara, quando a gente olha para funil de vendas, a gente tem que lembrar, e aí olhando para o que a Turbo faz aqui dentro hoje, como que é feito os negócios, a gente tem basicamente 3 tipos de negócio. Eu tenho um negócio local, então eu vou ter restaurante, eu vou ter bar, eu vou ter negócios que estão diretamente ligados a uma venda que eu preciso ir ao local, um supermercado, por exemplo. Eu vou ter um gerador de lead, ou seja, uma franqueadora, por exemplo, e eu vou ter um e-commerce. Baseado nesses 3 modelos de negócio, não, mais uma vez, não são só esses 3 modelos, mas para a gente ter esse início de conversa, é muito importante a gente entender aonde o meu negócio está localizado, em qual dessas 3 oportunidades, essas 3 opções o meu negócio está inserido. Baseado nisso, o que eu vou fazer? Eu vou entender qual que é a jornada mínima de compra comum. Então, se eu tenho um e-commerce, o que é comum das pessoas tomarem como decisão primária de compra? Ou seja, se é um e-commerce que eu vendo tênis, eu vou buscar, o cliente vai buscar esse tênis no Google ou ele vai ser impactado por um anúncio e a partir dali eu vou começar um relacionamento. Então, o funil de vendas ele vai ser determinado primeiro por esse modelo de negócio e depois eu vou entender se é uma venda de atenção ou de intenção, né? Então, quando eu vou ao supermercado, eu tenho a intenção de ir ao supermercado. Eu não preciso que o supermercado, por exemplo, me chame a atenção de forma constante. Eu já tenho um hábito de ir. É claro, o supermercado ele pode desenhar um funil para ter e inclusive o supermercado faz muito isso, que é ter um produto isca e a partir disso eu compor uma carteira, né? E ter toda a estratégia de cross-sell, upsell ali dentro do supermercado. Então, não existe funil ideal, se a gente olhar cada negócio é particular. Agora, existem modelos que a gente pode prever dentro do negócio que a partir disso a gente vai construindo uma mínima jornada e aí a gente vai desenvolvendo e vendo o que dá certo para cada negócio. E aí a partir disso a gente vai aprimorando esse funil de vendas para cada empresa. Irado demais, e o que eu penso muito sobre vendas, e eu vejo que eu acabei dando sorte mais uma vez, não sei se é sorte ou não, mas eu acho que vendas ela parte principalmente do cara entender o produto e serviço que ele está vendendo. E anteriormente a isso é entender o modelo de negócio que ele tem. Então eu fiz uma pergunta para você, cara, qual que é o funil ideal? Esperando uma resposta playbook, colocando algumas coisas, mas não. A pergunta anterior é, o que você vende? Como você vende? O que seu cliente faz? O que ele gosta de fazer? Então, eu acho que vendas é muito sobre conhecimento e quando você está numa reunião de vendas, a gente fala muito de rapport e, querendo ou não, quando você consegue impactar a pessoa do outro lado, mostrando para ela que você entende daquilo que você está vendendo, até vezes até mais do que ela que está comprando, aí que é checkmate você consegue entregar o que você precisa. E aí, até complementando, cara, quando a gente olha para os 3 modelos de negócio que a gente citou, o ponto principal que a gente tem que lembrar é, cara, qual que é o meu cliente ideal? Quem é o meu cliente para eu entender dele e, a partir disso, tentar modelar a minha jornada de compra. A gente já entendeu sobre o modelo de negócio, mas o ponto principal pra gente é, cara, a gente precisa entender quem que é o cliente do outro lado da mesa. Porque se a gente não entende quem que é o cliente, é possível que a gente vai errar na construção do nosso funil. É possível que a gente vai perder a mão na hora de dimensionar, setar as métricas, de entender quantas pessoas chegam, quantas vão pra reunião, quantas vão pra fechamento, e aí a gente segue um funil tradicional. Mas é muito importante a gente entender quem é o cliente pra gente poder, de fato, desenhar uma jornada de compra ideal. Perfeito. Então, quando a gente está falando de vendas, pessoas compram de pessoas e quando eu, como vendedor ou como gestor de empresa, penso qual é o melhor funil que eu tenho que construir para o meu negócio, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer o meu cliente, aquele cara que está do outro lado, tomar a decisão de descer, até converter comigo. Então, primeiro, entenda qual é o seu modelo de negócio, o que você vende, como sua empresa opera e, além disso, cara, quem compra de você, o que esse cara gosta de fazer e como você pode se conectar com ele. Eu acho que isso às vezes é mais importante do que ficar analisando métrica. Obviamente que as duas coisas têm o seu próprio valor, mas quando a gente fala de princípios, volta um passo atrás, entende muito bem para quem você vende, como você vende. Isso vai te ajudar bastante a pensar em funil e em processo. Então, para a gente voltar agora para princípios, Vitão, se você tivesse que falar para mim, cara, quais são os 3 principais pilares das vendas, em termos de conceitos? O que você tem a dizer nesse sentido? Cara, quando a gente vai falar sobre princípios, eu acho que o primeiro princípio que a gente vai falar sobre venda, de fato, a gente vai ter que lembrar da comunicação. Não existe venda sem comunicação. Cara, durante todo o processo de venda, a gente está comunicando com o cliente. Depois, a gente tem que lembrar do passo anterior que a gente comentou aqui, que é, cara, eu estou vendendo para uma outra pessoa. Eu preciso entender de comportamento de pessoas. Eu preciso entender o porquê que as pessoas tomam decisão, como que as pessoas tomam decisão.
E, por último, eu lembro muito, né, do início aqui da nossa jornada de vendas, é que a gente precisa de dados. Isso, para mim, é extremamente importante dentro dos princípios de venda. Então, olhando para esse formato que a gente trabalha, que a gente vê no dia a dia, esses são os 3 princípios que eu olharia se eu estivesse principalmente começando hoje. Esses são princípios que eu levaria para qualquer negócio, seja ele um e-commerce, um gerador de lead ou então um negócio local. É legal que todos eles se comunicam entre si, né? Poxa, eu preciso primeiro entender o comportamento desse cliente. O que ele faz? O que ele compra? Qual que é o meu dia a dia dele? E com base nos dados que eu vou extrair desse comportamento do cliente, eu vou comunicar com ele da maneira que eu quero para que ele possa descer no meu funil. Então, tudo isso está interligado e quando a gente fala de dados, né? O Sicora até fala no Reels ali que a gente postou anteontem. Cara, todo mundo fala que data is the new oil, né? Data é o novo petróleo. Mas, pô, tá todo mundo aí lotado de dados e não tomando nenhuma decisão com isso. E quando a gente fala de machine learning, de AI, a gente entra agora numa nova realidade de como a gente pode tratar e lidar com esses dados e muitas das empresas não valorizam, não olham para isso. Eu acho que aqui na Turbo, apesar da gente achar que sabe alguma coisa, a gente está muito distante mesmo do que a gente pode fazer de verdade com dados, tá? Uma outra coisa bacana aqui, né? O Omar, nosso investidor, ele sempre fala, Musso, existem 2 tipos de vendedor. O vendedor que vende e o vendedor que não vende. Qual que é a sua opinião sobre isso e quais são as principais características que você vê aí num bom vendedor? Animal, o Omar, assim, sempre trazendo os grandes insights e ensinamentos pra gente que tá começando o nosso negócio e, de fato, é isso, assim, quando a gente olha para vendedor especificamente, ou o cara entrega resultado ou ele é promovido, né, ao mercado de trabalho. Então é tão simples quanto isso, vendedor vive de resultado, vendedor vive de entregar, de fato, a solução para o cliente, vive desses princípios que a gente falou e... Um vendedor, ele precisa lembrar que para entregar resultado, ele precisa entender esses comportamentos, ele precisa entender principalmente dos dados que ele tem através do funil dele. E com isso ele vai melhorando. A pessoa não necessariamente precisa chegar formada, isso é um fato. Eu não nasci vendedor, eu não nasci vendendo capinha. Tem muita gente que, cara, olha para trás, já vendi uma peça de bicicleta, já vendia peças de casa, enfim, para tentar tirar alguma coisa ali. E, por outro lado, tem pessoas que desenvolveram isso ao longo da jornada. Então, eu acho que a pessoa que está na área de vendas, ela tem que lembrar que ela precisa entregar resultado, se não é rua, é muito simples quanto isso, mas ela também pode se desenvolver e uma empresa hoje bem estruturada, ela já tem um onboard muito bem feito para que essa pessoa tenha uma rampagem dentro do negócio. Então, é muito importante. O vendedor, ele sim, vive de resultado. Entretanto, hoje as empresas, além de tudo, né, de prover tudo que ela já tem, ela também tem o dever de formar alguns talentos, porque hoje a gente olha para trás aqui dentro do nosso negócio e a gente lembra, cara, tem pessoas que há um ano atrás talvez não estariam no patamar de vendas que estão hoje se a gente tivesse deixado essas pessoas pelo caminho, porque são pessoas que têm princípios, né, muito parecidos com os nossos e a gente acreditou nessas pessoas para poder desenvolvê-las e hoje, né, entrega um baita resultado aí para a gente. Não, total. Eu acho que a gente pode ir até mais a fundo nessa discussão, porque isso se divide em 2 principais coisas, que é o que a gente chama de soft skill e hard skill. E quando a gente fala de princípios, valores e soft skills, eu acho que isso é mais claro do que a gente busca no vendedor. É o cara que é comunicativo, é o cara que é inteligente, é o cara que é disciplinado, é o cara que é muito resiliente, é o cara que de alguma maneira é sagaz. Isso são coisas que o cara vem formado, ele nasce assim ou de alguma maneira a vida ensina ele a agir dessa maneira. Agora, quando a gente fala de hard skills, o cara saber o que é sprint selling, o cara saber como é que vai quebrar uma objeção, o cara entender um playbook de vendas, eu acho que isso é o menos importante no limite e o cara que quer isso e é disciplinado e é resiliente, ele vai aprender se a empresa for prover isso pra ele. Então, cara, entendam que vendas, bicho, é pra mim muito mais transpiração do que inspiração e se o cara quer muito fazer isso e é resiliente e tiver um bom líder como o Vitor e uma boa empresa como a Turbo pra ensiná-lo, obviamente ele vai entregar bons resultados, beleza? Então, basicamente, batemos aqui perfil de vendedor. Vitão, agora olhando mais para stack de ferramentas, né? O que a gente tem usado aqui na Turbo hoje? O que você acha que é o kit básico que o empreendedor deveria usar? Então, a gente pode bater nesses 2 pontos. Primeiro, vamos falar de uma coisa mais simples. Então, eu tenho uma padaria, eu tenho um restaurante, eu tenho uma loja de carros. Qual que é o stack básico que eu deveria estar olhando aqui de ferramentas mesmo? E depois a gente entra no caso da Turbo, que é uma empresa um pouco mais robusta nesse sentido. Cara, primeiro, tem que lembrar que hoje no Brasil, o principal veículo de comunicação é o WhatsApp. O Brasil é um dos países com maior adesão ao WhatsApp. As pessoas estão o tempo inteiro no WhatsApp, no Instagram, e esse é um grande veículo de comunicação, fechamento e de atenção ao cliente. E quando a gente olha para os princípios de uma gestão de cliente, né, de um CRM especificamente, a gente tem que lembrar que eu preciso estar
aonde o meu cliente de fato utiliza o veículo de comunicação. Então, se o meu cliente ele tende a utilizar mais o WhatsApp, eu tenho que lembrar de estar presente naquela ferramenta e principalmente da velocidade. Não necessariamente é só o WhatsApp especificamente, é só ter o aplicativo. Existem diversas ferramentas que fazem gestão das conversas e transformam esse meio, esse canal em uma ferramenta de fato de gestão de oportunidades. Existem ferramentas como o próprio Turbo Funnels que a gente utiliza aqui dentro da empresa, que é o nosso CRM, que de forma barata e simples, o cliente ele consegue fazer uma gestão de oportunidades e, a partir disso, ele começa a desenhar as réguas de comunicação tão faladas dentro de um CRM de vendas. Então, lembrando, o CRM, como tese, ele é um local onde você vai gerir as oportunidades. As pessoas que estão chegando, as pessoas que já compraram, os seus clientes que eventualmente saíram. E, a partir disso, você vai pensar, opa, o que eu faço com esse cliente em cada uma dessas etapas? Muitas pessoas, inclusive eu lá atrás, comecei fazendo isso numa agenda e tá tudo certo. Só que à medida que você vai avançando, né, na sua empresa, vai tendo mais dados, foi o que a gente falou anteriormente, a gente precisa de ter um local mais inteligente, mais ágil para fazer a gestão dessas oportunidades. E daí vem as ferramentas, e daí vem as tecnologias. Então, um sistema simples de gestão de conversas, por exemplo, vai ajudar. E a gente tem ferramentas hoje de R$ 97 por mês. Então, a gente pode começar desse princípio e depois a gente vai avançando, né, para outras ferramentas. Então, um bom telefone, um WhatsApp, uma organização e depois a gente vai implementando pequenas ferramentas ali no dia a dia. Não, porrada. E, cara, quando você falou de CRM, eu comecei a rir aqui, porque isso me lembra muito. Quando eu vim aqui pra Turbo e quando eu fui pro mercado também, eu tenho muito essa coisa de não querer muito parecer que eu não sei e escondo, às vezes, conhecimentos que eu não tenho. Então, por exemplo, eu chegava lá na Faria Lima e o pessoal, porra, tô dado no DI, tomei faca 27. Eu achava que eu tava entendendo aquilo e ficava ouvindo aquilo com todos os dias de forma meio que osmótica ali e aprendia esqueci a palavra que eu ia usar nesse momento, mas acabava aprendendo ali, estando ouvindo aquilo todos os dias. E quando a gente fala de CRM foi a mesma coisa. Quando eu vim aqui pra Turbo, eu ia conversar com o cliente, não, a gente trabalha com tráfego pago, media buying, CRM, e eu não fazia puta ideia do que era no CRM, sendo bem honesto aqui com vocês. Então, pro cara que não entende, né, você falou muito de relacionamento, central de contatos, qual que é a ideia geral de um CRM? É de fato eu conseguir organizar meus dados e conseguir tomar decisões com base nisso? Assim, qual que é a principal função do CRM e por que todas as empresas deveriam usar isso, cara? A principal função do CRM é organizar as oportunidades para aí sim você ter a opção de tomar uma decisão em relação ao que fazer. Então, se a minha informação está organizada, fica mais fácil de eu tomar uma decisão de eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa fazendo uma promoção. Então imagina que a gente já está aqui na Black Friday. Se eu tenho a minha lista de compradores, eu posso mandar uma mensagem, posso disparar uma mensagem para esses clientes com desconto X. Se eu tenho a lista apenas de interessados, que é aquele cliente lá do e-commerce que tem um pop-up, a gente coloca lá o pop-up para pegar as informações, e eu tenho ele organizado, que aquele é um interessado, eu posso mandar um outro desconto. Então, o principal ponto é organização para aí eu poder tomar uma decisão de me comunicar. Lembrando, o principal ponto que a gente tem que lembrar do princípio da venda é a comunicação. Então, tendo isso organizado, eu dou esse próximo passo. E, pô, bem massa isso que você falou, porque, pô, eu vim da área contábil e a gente sempre fala que a contabilidade, a função dela é fornecer informação para o gestor tomar decisão. E quando a gente fala do CRM, é como se fosse a contabilidade da área de vendas, né? Tá ali fornecendo as informações necessárias, tanto você como gestor saber quanto que o time vai vender esse mês, quanto o SDR saber quantas ligações ele precisa fazer, ou até mesmo o vendedor quais são os próximos follow-ups que ele tem que executar naquela semana. Então, muito bacana a reflexão aqui. A gente, de fato, tem uma central única da verdade, uma central única de dados, e guardar toda aquela informação, porque às vezes eu gastei muito dinheiro em mídia, adquiri uma safra gigante de clientes, mas se eu não tenho CRM, eu não tenho esse dado guardado, eu acabei de jogar dinheiro fora e não consigo vender para esse cliente de novo ou recuperar uma venda que eu não fiz. Então tá aí a importância do CRM. Seguindo aqui, Vitão, cara, qual que é a estrutura hierárquica de um time comercial? E aí a gente pode falar um pouco de Turbo também. O que você imagina assim como estrutura de time, cara? Excelente, cara. Eu vou pegar o que a gente está implementando hoje, tá? Porque falar do passado não traz muita informação interessante para esse momento e para o futuro a gente está construindo. Então, olhando para agora, a gente tem uma estrutura de ter um gestor comercial que, na visão hierárquica mesmo, bem simples, eu tenho 2 supervisores logo abaixo, um supervisor de vendas, de closer, e eu tenho um supervisor de pré-vendas. Então, sobre esses supervisores, eu tenho mais 4 pessoas na área de vendas e 5 pessoas na área de pré-vendas. Inbound e mais 4 pessoas na área de pré-vendas outbound. Então a nossa estrutura é bem simples, é uma matriz bem hierárquica mesmo, funciona
para o nosso modelo. Não necessariamente vai funcionar para você, vai funcionar no seu negócio, mas é o que funciona para dentro da Turbo hoje, baseado no volume de leads que a gente gera, baseado no volume de conversão que a gente espera do nosso time e o capacity de reunião, leads que chegam, prospecção. Então tá bem desenhado isso. Não, bem bacana, mas cara, se você pudesse pontuar aí pra gente, rapidinho mesmo, em 30 segundos, o que faz um pré-vendedor outbound, o que faz um pré-vendedor inbound e o que faz um closer, pra gente entender um pouco mais o que são essas atribuições. Boa, um pré-vendedor outbound, ele vai atrás das oportunidades. Então a gente define um ICP, ele vai buscar essa oportunidade fora de casa. Gera uma lista, prospecta esse cliente. O inbound, eu gero leads através do tráfego e a partir dessas oportunidades geradas no CRM, ele tem a função de qualificar essas oportunidades e aí a gente tem logo embaixo o closer, que tem a função de fazer a reunião com essas oportunidades e fechar as oportunidades e assim passar adiante para o nosso time de CX. Então, se a gente tivesse explicar assim de forma mais ridícula ainda, o outbound é o cara que vai sair ligando para todo mundo, Perfeito. tentando marcar reunião para o closer vender. E o inbound é o que fica sentado ali esperando os leads do tráfego, falando com a galera Exato. e marcando a reunião. Exato. E efetivamente o closer conduz essa negociação e leva à venda. Então, beleza. Agora, olhando para esse cargo de supervisor, por exemplo, o que você identifica numa pessoa, por exemplo, que está como closer ou como está como pré-vendedor, o que ela precisa desenvolver e galgar dentro da empresa para conseguir alcançar esse cargo de supervisão? Porque eu acredito que não seja só técnica, né? O que você olha para subir essa pessoa, por exemplo? O supervisor, ele precisa lembrar que o output dele é o output dos liderados. Então, se ele quer, na verdade, subir nessa hierarquia, ele precisa lembrar que, a partir de agora, ele não tem que olhar só para o umbigo dele, ele precisa de olhar para os liderados dele e fazer com que o time dele chegue no resultado em conjunto. Então, individualmente, ele precisa entender, primeiro, de pessoas, ele tem que gostar de desenvolver pessoas e, por outro lado, ele precisa ser a pessoa que está do lado, fazendo ombro a ombro e tendo ali uma habilidade de liderança pelo exemplo. É isso que a gente acredita aqui dentro da nossa empresa. Em outras empresas, elas aceitam um modelo diferente. Aqui dentro da Turbo o principal fator para um supervisor é ele lembrar que ele precisa de liderar pelo exemplo. Então a gente vê aqui hoje pessoas que sabem o que estão fazendo, já passaram por essa jornada de vendas, né? Já viraram pré-vendedor, vendedor e agora estão subindo e assumindo uma nova função. Mas é muito importante que o que eu vejo muita gente errando. Pegar um closer que fatura ou que vende muito bem e subir essa pessoa para uma oportunidade de supervisor ou gestor. Sendo que o principal fator dela não necessariamente vai ser vender mais, vai ser fazer com que outras pessoas vendam, vai ser desenvolver esse time, treinar, motivar, estar aqui todos os dias olhando para o pipeline, fazendo a cadência ideal. E é o que eu vejo que eu já errei lá atrás e é um fator muito importante na hora que a gente está desenvolvendo uma estrutura de venda. Eu acho que isso é um ponto muito relevante e quem é empresário do outro lado, eu tenho certeza que você já fez isso. Você, fez a melhor coisa do mundo. Você ganhou um péssimo gestor e perdeu um ótimo vendedor. Olha que trade maravilhoso e todo mundo erra, todo mundo faz esse tipo de coisa. Então entendo que não é só resultado, não é só hard skill. Quando a gente fala de liderança, tem outros aspectos que você tem que buscar nessa pessoa. Seguindo aqui, galera, o que a gente vai falar nesse momento? Essa pergunta é polêmica. O IA vai acabar com os SDRs? Definitivamente só o tempo irá dizer. Hoje a gente está fazendo alguns experimentos aqui dentro da Turbo. A gente já vê que para a parte inbound, principalmente, aí lembrem-se o seguinte, eu preciso me comunicar pelo veículo de comunicação do cliente. Então não adianta eu ter aqui 1000 leads chegando por mês e eu tento ligar para os 1000 e só 200 me atendem, enquanto eu tenho 500 pessoas me respondendo no WhatsApp. E aí quando a gente olha para esse fluxo, faz muito sentido eu ter uma automação, uma IA para pré-vendas atuando diretamente com o time e atendendo esses clientes. Então a gente está testando. Se isso vai acontecer, só o tempo irá dizer, e eu acredito fielmente que com esse desenvolvimento, com esse canal, com esse meio, é bem provável que isso aconteça. Ou que essa posição se torne uma outra coisa, que é o que vai acabar acontecendo com a grande maioria das atribuições e profissões do mundo atual, mas realmente esse cargo em específico, olhando para essa jornada de venda, é uma coisa que acaba conseguindo gerar muito valor pra gente. Então, a gente falou pouco sobre IA nesse podcast, porque querendo ou não, se a gente for falar só de IA, qualquer tema que a gente for trazer aqui, a gente só vai falar disso, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo aqui deveria estar olhando, tá? Tanto IA quanto automação são coisas que no dia a dia vão poupar minutos, que em conjunto se tornam horas, que em conjunto se tornam semanas, e sua empresa fica muito mais eficiente nesse sentido. E agora, galera, vamos passar pro bate-bola final. Antes disso, obviamente, o comentário do VP. Não, só para complementar isso, porque a gente percebe que IA é sempre um tema que ou vai substituir, é 8 ou 80. E o que eu venho percebendo aqui dentro da Turbo a IA ela é o grande tirador de dúvidas, sabe? Aquela área que toda hora precisava acessar o gestor comercial. Cara, o que eu mando nessa mensagem? O que você faria aqui?
E a IA vem como um grande supervisor de vendas ajudando. Então, a IA vai substituir o pré-vendedor? Não sei. Mas ela está auxiliando muito ao meu supervisor de vendas não precisar ser interrompido a todo momento. Então, eu consigo tirar dúvida, eu consigo criar script, eu consigo mandar um e-mail diferente, eu consigo personalizar a minha comunicação, e isso faz com que o nosso time consiga, de fato, utilizar a IA como um meio e não como um fim da jornada de vendas. Então, isso é muito importante para aqueles que acham que, se você está do outro lado aí pensando que eu sou um pré-vendedor e vai acabar o meu trabalho. Não, cara, pense aí na IA como um meio, como uma ferramenta poderosíssima que a maioria das pessoas não estão utilizando. Eu tô falando isso porque a gente briga aqui dentro para as pessoas utilizarem mais e você, por outro lado, precisa implementar isso na sua empresa de alguma forma. Esse foi o meio que a gente entendeu aqui dentro da Turbo para poder, de fato, implementar. E se você está implementando de forma diferente, cara, comenta aqui para a gente entender como que eu posso pegar o que você está fazendo e implementar aqui dentro da Turbo, tá? Não, e, pô, até lembrei do Charles agora. Um abraço, Charlão. Tem que vir aqui pro podcast pra gente bater um papo. Calma, porra. Não quer dizer que a IA vai roubar tudo de você e todos os seus empregos, todas as oportunidades do mundo. Eu acho que assim como lá atrás veio a arada a cavalo e o cara ficou com medo de não conseguir mais plantar, e depois quando veio a Revolução Industrial, o movimento ludista, os caras quebrando máquina, sempre quando vem algo que teoricamente vai substituir o que a gente tá fazendo hoje, a gente fica incomodado porque o ser humano tende a estar no conforto. Então, cara, se você é pré-vendedor, se você é SDR, pelo amor de Deus, eu tô falando que você vai ser inútil, mas eu acho que você tem que se aliar a esse tipo de ferramenta pra conseguir ser muito mais produtivo nesse sentido, e talvez a posição SDR, como a gente conhece hoje, vai ser transformada porque realmente esse cara vai conseguir gerar muito mais valor do que ele gera hoje, aliado a essa tecnologia. E quando você falou de supervisor, eu vejo muito como um tech lead, né? Pô, como é que eu resolvo isso? Me ajuda aqui, resolve esse problema pra mim, faz essa conta, me faz uma planilha. Então realmente é o melhor estagiário do mundo e pode ajudar você, seja em qualquer área que você esteja na sua empresa. E pra gente chegar agora aqui no bate-bola final, perguntas finais, pra gente encerrar esse TurboCast aqui. Muito obrigado pela participação, todos que estão nos acompanhando. Lembrando, curte, comenta e deixa nos comentários a próxima pessoa que você quer ver aqui no TurboCast. Agora, então galera, vamos partir agora para as perguntas finais aqui do nosso TurboCast, para encerrar com chave de ouro. Lembrando, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e deixa nos comentários a próxima pessoa que você quer ver participando comigo nesse podcast. E vamos para as perguntas finais para encerrar com chave de ouro isso aqui. Vitão, quando eu falo sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Definitivamente meu pai, na hora, assim, porque é um cara que tá feliz no simples, é uma frase que a gente fala muito aqui dentro, e é uma pessoa que precisa de poucas coisas para poder de fato ser feliz. Então acho que sucesso tem muito a ver com isso. Acho que pra quem entende sabe mesmo, life simple, mas a gente complica bastante. Vitão, um livro que você mais deu de presente, que você mais recomendou? O livro que eu mais dei de presente, que eu li lá atrás, se chama Sonho Grande, que conta a história do Grupo 3G. Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira e Marcel Telles. Acho que representa muito o que a gente é como cultura, e eu acho que hoje no Brasil a gente tende a não valorizar nossos ídolos, então nem mesmo o Ayrton Senna a galera gosta tanto, olha o que fazem com o Neymar. E independente do que tá rolando com Americanas ou não, acho que a gente tem que sempre olhar pra trás e ter referências de pessoas que construíram o Brasil e fizeram coisas gigantescas, e pensar de um cara que comprou uma cervejaria aqui, depois juntou com outro e olhou lá pros americanos e falou, meu irmão, vou tomar a Budweiser, e tomou. A gente tem que de alguma maneira respeitar e tem muito a aprender aqui com o pessoal do 3G, a galera do Sonho Grande. Vitão, um lugar que você quer muito ir, mas ainda não foi? Fernando de Noronha. Vai resolver agora, né? Em breve a gente tá lá. Perfeito. 3 conselhos pro Vitor de 15 anos. Acelere mais. O meio importa muito. E esteja sempre com a sua família. Cara, fortíssimo. E eu acho que são coisas que às vezes no dia a dia a gente esquece, tá? Mas sobre acelerar acho difícil esquecer, né? Principalmente eu. Eu acho que o meio é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar. Então, às vezes eu fico lembrando, cara, quantos... idas no bar, restaurantes, conversas que eu tinha em São Paulo, e tá até mesmo estando aqui em Vitória, o quão a gente tem que estar em movimento para estar conversando com novas pessoas e realmente aprendendo com elas. E por último, e muito longe de ser o menos importante, família, que é uma coisa que hoje no mundo a gente vê as pessoas abrindo mão, mas também para mim é a coisa mais importante do mundo. Amo a minha família, entendo que é literalmente, definitivamente, no limite, a única coisa que importa. E pra gente fechar, frase da semana. Frase da semana é Life is simple, man. Eu tenho uma muito boa aqui para fechar. Ou você é cachorro louco, ou você é gato miando. Bora vender. Até o próximo TurboCast. Vambora, galera! Boa.